E chegamos agora ao último painel dessa tarde, intitulado Mediação nas Cortes Superiores, habilidades na gestão dos conflitos de abrangência nacional. O nosso palestrante é doutorando em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, mestre em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, também é especialista em Direito Constitucional Internacional pela Universidade de Pisa, na Itália, pós-graduado em Recursos nas Cortes Superiores pela Mackenzie de Brasília e associado do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Ele é o advogado Guilherme Veiga. Excelentíssimas senhoras autoridades, desembargadoras, desembargadores, colegas, amigas e amigos aqui presentes. A minha fala eu vou dividir em duas etapas. Uma primeira, prestar uma justa homenagem ao desembargador Leopoldo Raposo, professor de todos nós. E a segunda etapa, entrarei na matéria da minha palestra de hoje. É com imenso respeito e gratidão que nos encontramos para prestar uma justa homenagem ao ilustre desembargador Leopoldo Raposo, que após 42 anos dedicado à magistratura do Tribunal de Justiça de Pernambuco, se aposenta com uma carreira repleta de realizações e de contribuições significativas para a Justiça, para o Estado de Pernambuco e para o Brasil. E falo para o Brasil porque o desembargador Leopoldo Raposo, em duas oportunidades, 2015 e 2019, foi convocado ao STJ e, tão grande, representou o nosso Estado perante a Corte Superior. Hoje, temos a honra de reconhecer e celebrar a trajetória de um homem íntegro, incansável, defensor da justiça e um exemplo inspirador para todos nós. O desembargador Leopoldo Raposo personifica os valores mais nobres que devem guiar um magistrado: imparcialidade, ética, sabedoria e o compromisso com o bem-estar comum. Durante sua longa e ilustre carreira, o desembargador Leopoldo Raposo construiu um legado de excelência e dedicação. Seu profissionalismo e conhecimento jurídico foram pilares fundamentais para a consolidação do Tribunal de Justiça de Pernambuco como uma instituição respeitada e admirada. Sua competência e imparcialidade na tomada de decisões sempre serviram de referência para seus pares, desembargador. Além disso, o desembargador Leopoldo Raposo demonstrou um compromisso inabalável com a ética e a imparcialidade. Sua integridade e retidão moral inspiraram todos aqueles que tiveram a oportunidade e o privilégio de trabalhar com Vossa Excelência. Não podemos deixar de mencionar a generosidade e o que o Dr. Carlos falou aqui, a empatia com que sempre fomos acolhidos, e desde o meu tempo de estagiário, que chegava para despachar com Vossa Excelência. O senhor sempre demonstrou essa empatia com todos que passaram pelo gabinete de Vossa Excelência, com todos que tiveram o privilégio de trabalhar. Sua disposição em ouvir, aconselhar e acolher aqueles que buscavam sua orientação fez de Vossa Excelência não apenas um jurista brilhante, mas também um ser humano excepcional. Sua capacidade de compreender as dificuldades alheias e oferecer apoio e orientação é um exemplo a ser seguido por todos nós.
À medida em que nos despedimos do desembargador Leopoldo Raposo, na condição de desembargador apenas, queremos expressar nossa profunda gratidão por tudo que ele fez pela Justiça de Pernambuco, por tudo que ele representa para todos nós. Sua dedicação e paixão pela magistratura foram e continuarão sendo uma referência para todos. O seu legado perdurará como um farol a iluminar o caminho de todos aqueles que trilham os corredores desse Tribunal de Justiça e dessa Escola da Magistratura. Em nome de todos aqui presentes, eu tenho certeza, quero desejar ao desembargador Leopoldo Raposo uma aposentadoria repleta de felicidade, saúde e realizações pessoais. Que essa nova fase seja recompensadora e que o tempo livre seja preenchido com momentos de alegria, envolto das famílias e dos amigos que tanto o amam, desembargador. Que as sementes plantadas ao longo de sua carreira gerem frutos eternos de justiça e sabedoria, e que seu exemplo continue a guiar gerações futuras de magistrados comprometidos com a verdade e com o bem comum. Desembargador Leopoldo Raposo, muito obrigado por sua dedicação e serviços exemplares. Pernambuco lhe é eternamente grato. Seu legado jamais será esquecido. Parabéns pela aposentadoria e que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, em nome de todos aqui presentes. Eu trouxe um livro que escrevi sobre mediação nas Cortes Superiores e gostaria de entregar ao desembargador Leopoldo Raposo, e que é fruto da palestra que irei proferir agora. Sobre a minha fala de hoje, mediação, habilidades na gestão de conflitos, em homenagem ao desembargador Leopoldo Raposo. Essa é uma foto que nós tiramos em março de 2015. Se lembra, desembargador? Essa foto foi lá no STJ, na primeira convocação do desembargador, e a vida de um advogado é feita de memoriais e de memórias, e essa é uma memória que eu guardo com muito carinho da primeira passagem de Vossa Excelência pela Corte Superior. Mediação nas Cortes Superiores, habilidades na gestão de conflitos de abrangência nacional. O que é que eu procuro trazer nesse livro e na palestra de hoje? Uma mensagem. Nós podemos romper todos os paradigmas que temos de mediação e de conciliação e parar de tratar essas negociações de caso a caso e passar a tratar elas como teses de abrangência nacional e mediar o Brasil inteiro em vez de mediar caso a caso. É um pouco disso que trago aqui hoje. Então, a primeira coisa, mediação, negociação e conciliação, eles trabalham por princípios. E selecionei só um pelo tempo de hoje, que é uma diferença entre posição e interesse. E trago um caso que ocorreu, um caso verídico que ocorreu no Iraque, para a gente entender a distinção entre posição e interesse. Posição é o que se pede numa ação, é o que a parte está alegando que quer. Interesse é o que está por trás daquilo, que é o que vai ser suprido pelo que é dado a ela. Então, distinguirmos posições de interesse nos faz avançar numa mediação. E vou explicar o caso Iraque rapidamente. Acabou a guerra do Iraque, as pessoas completamente devastadas, sem patrimônio, o pouquinho que sobrou foram plantar. O Estado, então, designou umas terras para os agricultores, que tinham perdido praticamente tudo, e eles começaram a plantar lá. Só tinha uma cláusula. Se existisse petróleo no subsolo, eles perderiam a terra em favor da petroleira. O que é que aconteceu? Descobriram petróleo. A petroleira, então, alegou que deveria ser retirado os agricultores de lá. Essa era a posição. E a posição dos agricultores, nem a pau. Eu dou minha vida e vai começar uma nova guerra.
porque eu já perdi tudo uma vez e não posso perder tudo de novo. E eram, então, posições inegociáveis. Cada um dos lados estava querendo a terra, e cada um justificando os seus interesses. Mas o que era o interesse por trás daquelas posições? Perguntou-se, então, para os agricultores, por que você quer a terra? Qual é seu interesse? E ele falou, eu preciso plantar e dar alimento para minha família e tentar reconstruir minha vida. Eu já plantei, estou esperando a colheita. E o que é que perguntaram para a petroleira? E o que é que você precisa com essa terra? Não, fazer umas sondagens para verificar o tipo de petróleo, para a gente definir o plano de ação, para depois, daqui a 3 anos, começar, então, a extração do petróleo. Descobriu-se, então, os interesses. Então você não precisa da terra para hoje extrair petróleo. Não, é para começar os estudos. E você precisa da terra, então, agricultor, para fazer a colheita. E depois de colhido, você pode ir para outra terra? Posso. Resolvido o conflito. Estabeleceu-se que os agricultores permaneceriam na terra, fariam a colheita de todo o seu material. A petroleira poderia fazer as pequenas sondagens de solo para descobrir qual tipo de petróleo que tinha lá, as especificações. E, mais do que isso, posteriormente, iam contratar parte desses agricultores para trabalhar na petroleira. Então, quando você descobre qual é o interesse diante das posições, fica muito mais fácil de negociar. Um outro exemplo muito rápido. Filho brigando por uma laranja. Posição normal dos pais. Cada um quer a laranja, o pai quebra a laranja no meio e dá metade para cada um. E cada um fica metade satisfeito nos seus interesses. Se perguntasse, para que você quer a laranja? E um dissesse, eu quero as raspas da laranja para fazer uma salada. E o outro, eu quero o suco da laranja para fazer o meu suco. Você pode dar a casca da laranja para um e todo o suco para o outro, e todos os dois estão atendidos em 100% dos seus interesses. Então, sempre que a gente vai para uma negociação ou para uma mediação, a gente tem que saber, eu sei qual é a posição, mas o que é que você quer com isso? Qual o interesse por trás dessa posição? E assim você consegue avançar nas negociações. Então, tem perguntas de partida, especialmente nas de abrangência nacional ou de abrangências estaduais. O que é que procurei fazer? Não apenas tratar casos de STJ e STF de mediações que a gente participa, mas o que é que isso é importante para a Escola da Magistratura e para uma dimensão estadual. As perguntas de partida. Quem são as partes que estão negociando? Muitas vezes nós achamos que é autor e réu, mas essa negociação influencia interesse de terceiros. Então, listar quem são as pessoas que estão numa negociação é a primeira pergunta. A segunda, qual é a questão a ser negociada? Ou quais as questões que elas podem ter desdobramentos? O que é que você quer com a negociação? E o que é que a outra parte quer com a negociação? Parece simples, né, essas últimas duas. O que é que você quer e o que é que a outra parte quer? Não é. Muitas vezes, nem nós sabemos o que queremos com a negociação. E muitas vezes, a coisa mais difícil que tem é nós negociarmos com nós próprios. Quem aqui não tentou fazer uma dieta, que é uma negociação com você próprio, para saber o que é que você coloca na boca e que hora você vai colocar, e você falhou. Então, entender as dificuldades dos outros que estão na negociação e os interesses por trás é fundamental para que possamos avançar numa negociação. Negociações que ocorrem no STJ, o Tribunal de Justiça é pioneiro no Brasil, vou trazer casos pioneiros, está o desembargador Eric, José Alberto, juiz Marcos Vinícius Nato, são pessoas que são pioneiras no Brasil em mediação. Tá? O que esses magistrados desenvolveram em mediação no Brasil não estavam no livro. Eles criaram enquanto o avião estava voando. E hoje são o leading case para ser aplicado no Brasil inteiro. E esse é um orgulho que nós temos no estado de Pernambuco. Mas o que é uma negociação multipolar? Por exemplo, a negociação que eu participei no STF como convidado sobre ICMS. Todo mundo quer que o preço do combustível fique mais barato. Veio uma lei para tabelar o ICMS do combustível para ficar mais barato. Então, está resolvido. Não. As fazendas estaduais começaram a perder dinheiro. As secretarias das fazendas estaduais passaram a ter interesse. A União passou a disputar com os estados sobre a tabela do ICMS. E, ao fim e ao cabo, isso dependia de todos nós também, porque impactava todos nós. Então, listar que A tem um interesse divergente de B, mas que se relaciona com C, e esse nível de interação entre todas as pessoas que têm interesse é o que se chama multi-part litigation, multi-part negotiation, que são as negociações multipolares.
Tem um caso que vou tratar aqui mais à frente, tratado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco como pioneiro no Brasil, que envolvia interesse de seguradoras, Caixa Econômica Federal, Governo Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional, agências. Uma negociação, por exemplo, sobre plano de saúde. Ele pode envolver uma seguradora de plano de saúde e os segurados daquela seguradora. Mas o que for negociado ali, se tiver impactos nas normas da ANS, a ANS tem que ser chamada para dentro de uma negociação dessa, porque envolve interesse de terceiros. E agora, por que, então, fazer acordos perante STJ, perante STF, perante TST? Essa era uma resistência enorme até um tempo atrás. Por que eles devem ser incentivados e quais os benefícios para o sistema judicial? Dentro da minha carreira acadêmica, eu tenho um estudo sobre precedentes vinculantes. O precedente vinculante, no início, entendia que ele iria tirar do sistema judicial muitos processos e que se iria acelerar a marcha dos processos porque teria um julgamento que teria efeito vinculante para todos. Não conheço nenhum processo que terminou mais rápido, só conheço processo que se tornou mais seguro com relação ao seu resultado. Mas o precedente, ele não tira processos do sistema judicial. Ele só faz com que uma outra parte tenha uma probabilidade absolutamente maior de vitória, mas sempre haverá recursos em cada aplicação de cada caso que tem um precedente vinculante. Então, um precedente vinculante, Supremo, STJ, que você tem que aplicar caso a caso, processo a processo, vai gerar ou não vai? Recurso da parte que entendeu que aquele precedente não deveria ser aplicado no caso dele. Já um acordo nacional, um acordo de demandas nacionais e realizado perante o Supremo, perante o STJ, ou perante o TST, aqui está Elizabeth e está Lígia, que participaram da Justiça do Trabalho e construíram uma história muito longa na Justiça do Trabalho, sabem que uma mediação, quando aceita pelas partes, efetivamente tira do sistema judicial o processo, que se encerra pelo acordo. E o que é o acordo? É todo mundo ganhar. É todo mundo voltar a dialogar, como o professor Carlos colocou aqui antes. É as pessoas entenderem que são gestoras das suas vidas e que elas são protagonistas para escolherem a melhor solução para o caso delas. Então, como é que se faz, então, por que, então, incentivar? Porque se você faz uma negociação não de caso a caso, mas da tese nacional, e estabelece os parâmetros para que todo mundo que tem processo possam aderir àquelas cláusulas já negociadas no STJ e encerrar o seu processo, você retira do sistema judicial inúmeros processos de uma vez só. E quais os benefícios? Diminui o tempo de tramitação e, para o Poder Judiciário, há um desafogamento. Mas qual é a resistência? Já está na última instância. Está na última instância, nunca é tarde para conversar. Né? É o que a gente aprende, nunca é tarde para conversar. Mas, especialmente porque está lá, é melhor mediar lá. Evita-se a edição de um precedente vinculante, e lá, o STJ e o STF e o TST, eles conseguem ter uma visão macro do Brasil inteiro, com a particularidade de cada processo que está em tramitação no país. Então, qual é a proposta, então, de uma mediação de âmbito nacional? É que, em vez de você mediar o caso de José com Maria, João com José, você vai mediar a tese. E como é que você media a tese? Por exemplo, plano de saúde que reajustou por faixa etária. Se existisse a possibilidade de uma mediação de âmbito nacional, estabelecendo um critério aceito nacionalmente, seria muito melhor do que, caso a caso, estar perdendo o processo ou vencendo o processo, ou edição de um precedente vinculante. Então, a proposta é você medir a tese jurídica. Aí parece uma visão muito vanguardista que isso não vai aplicar. Eu estou falando que isso já é realidade, tá? Eu vou trazer os casos em que é realidade e mais do que isso. Sempre como pioneiro, o Tribunal de Justiça de Pernambuco. E então, a gente passa a tratar de mediação em larga escala, em escala nacional. É um resultado que deu certo, em que você aplica nacionalmente em todos os processos que envolvem aquela mesma tese jurídica. Quais são as preocupações? Porque nem tudo são flores. Quando a gente fala de mediação nacional, nós temos uma preocupação de que aquele acordo ou aquele ato mediado não venha a prejudicar terceiros. Então, tem que se chamar
todos os potenciais prejudicados por um ato, por uma circunstância. É o que a gente chama de representação adequada, ou a intervenção de amicus curiae. A gente fala muito disso em precedentes vinculantes, né, antes do julgamento, mas isso ocorre também dentro da mediação, e isso ocorreu em vários casos. Uma outra preocupação que temos, quando mediamos com fazenda pública ou com entes públicos, o representante do órgão chega lá e diz, se der certo, louros para o órgão que eu represento, se der errado é meu CPF. Né? Isso é uma grande preocupação que todos têm. Então, eu tenho uma preocupação enorme de assinar, eu não tenho uma autonomia para assinar. E o que é que a gente faz no STJ e no STF? Vamos convidar o órgão de fiscalização e controle, para que ele sente à mesa e ele ratifique também a mediação, e quem está ali representando o órgão tenha a tranquilidade que está fazendo o bem, está fazendo o certo, e que não vai ter respaldo depois de sindicância, de um procedimento administrativo. Fizemos isso em alguns casos. Então, é comum se convidar, inclusive, o Tribunal de Contas da União para participar de mediação. Aí ele fala, não, eu só fiscalizo. Não, você entende a realidade e, a partir da compreensão da realidade e do que está sendo feito, você assina ratificando de que isso já foi previamente auditado pelo Tribunal de Contas aqui e dá tranquilidade para todo mundo dormir, porque todas as pessoas querem o bem numa mediação. Diferente de um litígio em que as pessoas estão entrincheiradas, levantando muros e um tentando destruir o outro, numa mediação as pessoas estão de mão dada construindo pontes de diálogos. Então, essa é a intenção de uma mediação. E, para o Poder Judiciário, muito tranquilo. Se não for algo absurdo, pode ser homologado, e o Judiciário não fica vinculado à homologação de que aquilo é a chancela da tese que foi mediada. Eventualmente, lá na frente, se precisar decidir, vai ter toda a liberdade de decidir de forma divergente até do que foi homologado. Mediação nacional e o pioneirismo do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A mediação mais importante, a maior, a mais complexa, ela era tão complexa, essa mediação, que o mediador é o ministro Aldir Passarinho e a Juliana Lossi. Ele falou, é tão impossível essa mediação dar certo, que ela pode até dar, e deu. Era uma mediação de seguro habitacional, de imóveis com problemas estruturais, e a seguradora entendia que a responsabilidade era da Caixa, a Caixa entendia que a responsabilidade era da União, a União entendia que a responsabilidade era de ninguém. As pessoas estavam com imóveis comprados e caindo, e precisava chegar a uma solução, e ainda tinham duas discussões, uma delas sobre competência, se era estadual ou federal, por conta da intervenção de Caixa e União. O que é que o STJ fez? Criou uma mediação nacional, eu participo dessa mediação, o Tribunal de Justiça participa, o doutor Marcos Vinícius participa, o doutor Alberto participa, o doutor Érico Simões participam dessa mediação, em que se chegou a um acordo, mas para chegar a um acordo, todo mundo teve que assinar. Caixa Econômica, União, seguradoras, mutuários, mas mais do que isso, vejam como é abrangente a possibilidade de uma mediação e que não fica às amarras. Quem homologa? O STJ? Aí o STJ vai avocar processo na primeira instância para estar homologando lá? De forma alguma. A Justiça Estadual vai valer contra a Caixa Econômica Federal? O juiz federal, e aí então a gente vai ficar mandando para juiz federal e juiz estadual? Não. Fizeram um termo pioneiro de cooperação judicial, STJ, Tribunal de Justiça de Pernambuco, TRF, da 5ª Região. Estabeleceram que um núcleo de juízes estadual e federal seriam responsáveis por fazer as audiências conjuntas de homologação. Os processos, então, em vez de serem remetidos de uma justiça para outra, ficariam onde estavam, e essas pessoas compareceriam a uma sala designada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco e pelo TRF, a mesma sala, o ato é conjunto, onde tinha um juiz federal, um juiz estadual, que faziam as audiências em conjunto e homologavam na mesma hora, e no mesmo dia o processo era extinto, com a homologação. Então, é tão inovador essa mediação, ela é tão disruptiva, que o lançamento do projeto piloto dela no STJ envolveu, nessa foto está o presidente do STJ à época, com participação da maioria esmagadora de todos os ministros do STJ que queriam
ratificar essa nova realidade da mediação no Brasil. Participaram os magistrados que estão aqui hoje, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e é por isso que eu falei que foi um leading case para o Brasil inteiro. A partir daí se entendeu que a mediação consegue superar os maiores tipos de problema, criando soluções adequadas, criativas e personalizadas. Então, essa é alguma das matérias que foram veiculadas no Brasil. Mas tem fases de mediação. Nessa obra que eu entreguei para o desembargador Leopoldo Raposo, procurei criar uma metodologia com base na experiência que tivemos lá no STJ, criando fases. Hoje vou tratar rapidamente das fases de mediação. Uma primeira é a fase do diagnóstico, para entender quais são os interesses e as pessoas. A segunda é um planejamento. Quando a gente cria uma mediação complexa, a gente tem que criar uma agenda positiva. Muitas vezes é tão difícil conversar com uma parte que não gosta de você. E as pessoas não entendem que tem que separar o problema das pessoas e tratar o problema e não as pessoas. Que a gente tem que transformar quem nos agride em alguém que tem que caminhar ao nosso lado, porque a gente tem que encontrar uma solução que o início de uma mediação começa não pelo mérito da mediação, como muita gente quer, como é que a gente resolve isso? E sim dizer, talvez seja possível um dia a gente conseguir mediar. Vamos acordar, pelo menos na agenda, como é que a gente faz as nossas reuniões? É possível reunião com o mediador unilateral? Sim. Como é que a gente vai tratar disso? Então, a gente começa tratando numa agenda de planejamento. Depois, as sessões de mediação. É importante dizer que, na mediação de José com Maria num processo individual, normalmente sempre está o mediador no meio e sempre ouvindo os dois. Nessas mediações nacionais, complexas, não. Tem muita coisa que eu tenho a autonomia e a liberdade para falar para um mediador, que ele tem a garantia do sigilo, que se eu estivesse na frente do meu oponente, eu não falaria. E da mesma forma o outro, e o mediador está ali para ajudar. Então, é importante essas sessões de mediações individuais, além das sessões coletivas. Estudos técnicos. Muitas vezes diz, eu tenho direito e eu tenho uma prova de que eu tenho direito que eu não tenho obrigação de pagar. E o outro lado diz a mesma coisa. Por que a gente não media dizendo, por que a gente não escolhe uma terceira pessoa completamente imparcial, craque no assunto, referência nacional? E aí a gente media dizendo, vamos pedir, então, a contratação disso em comum acordo, para que um terceiro faça, e não para que o que ele diga seja lei, mas que ele apenas traga a visão dele para a gente. Porque a gente pode estar míope em cima do nosso problema, como o outro lado também. Então, é possível nessa quarta fase, é a fase dos estudos técnicos, que vai agregar informações para a mediação e, eventualmente, até sugerir coisas que ninguém tinha visto antes. Quinta fase. Redação do acordo piloto, mais um pioneirismo do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Por que piloto? Porque você está lá no STJ, no STF, e acha que encontrou a solução de todos os processos do Brasil por umas cláusulas que você entende que são maravilhosas. Vivemos num país continental. E a gente não pode acreditar que o que saiu de uma mesa sem um teste de aderência possa ser a realidade que dê certo para o Brasil inteiro, que nossas realidades são muito distintas. Um caso que eu trago rapidamente para vocês entenderem de como uma mediação tem que passar por um piloto, na minha visão, é aquele caso da caderneta de poupança. Você lembra que teve um primeiro acordo, e era nacional, ninguém aderiu. Ninguém aderiu, preferia continuar com o processo. Não foi feito um teste de piloto de aderência para ver se a voz da primeira instância estava alinhada com o que estava sendo decidido em Brasília. Às vezes, Brasília fica muito distante da realidade de cada caso. Aí fizeram uma coisa que, para mim, com todo respeito, pior. Entenderam por suspender todas as ações, inclusive em cumprimentos definitivos de sentença, para forçar as pessoas, então, a aderir àquele acordo. Acordo é algo que tem que ser voluntário. Não é com uma faca no pescoço que se faz acordo. Então, suspenderam os processos, o que é que continuou? Teve gente que disse, eu morro, mas não cedo. E aí, o que é que o STF fez? Deu um passo grandioso. Reconheceu que aquilo não era a melhor solução, chamou todo mundo para a mesa de mediação de novo, chamou quem não tinha sido ouvido, melhorou as cláusulas e colocou para aplicação, então, de uma aderência. Outro problema, apenas para vocês se lembrarem, a questão de Brumadinho.
Fizeram um primeiro acordo, esqueceram de ouvir os pescadores. Aí começou o caos, porque o acordo estava feito, a empresa estava ótima, porque ela tinha se livrado da justiça, ela fez o acordo foi invalidado, fizeram um novo acordo. Esqueceram de ouvir uma comunidade ribeirinha lá na frente que perdeu tudo. Anula de novo. Isso gera um desgaste para a mediação, porque mediação, depois que está resolvido, ninguém quer ver ser voltado atrás. E o que é que o Tribunal de Justiça, então, voltando para o acordo piloto, fez? Fizemos uma mediação no STJ, entendemos que era muito boa, escolhemos em comum acordo todos a comarca de Caruaru para aplicar e falávamos, vamos aplicar para 400 famílias e ver se eles aceitam o acordo, se está bom. Aplicamos em Caruaru, foi um sucesso. 97,9% de aderência. Tivemos um problema. A análise da documentação era muito demorada. Voltamos para a mesa do STJ, melhoramos, lançamos o segundo projeto piloto, já melhorou, demora ainda, lançamos um terceiro. Então, o que é isso? É esse gráfico aqui que eu coloco. A gente identifica o problema, analisa os fenômenos, traz um plano de ação, de implementação, então, desses acordos. Executa. Depois, a gente acompanha como é que está sendo essa execução, monitora, vê o desvio do que a gente pode melhorar e reanalisa de novo, até que a gente tenha a segurança de que agora a gente pode lançar essas cláusulas como cláusulas nacionais. E aí cada pessoa que tiver com o seu processo vai dizer, eu quero aderir àquele acordo, eu quero aderir àquele acordo. E aí basta ele dizer que quer aderir àquele acordo, está aderido, e aí vocês vão ver o desenvolvimento nas próximas fases. A fase de ratificação dos interessados. Não é apenas quem está mediando no STJ, no STF, no TST, que tem a voz e a procuração do Brasil inteiro. Por isso, a necessidade de ratificar regionalmente esses acordos com esses testes de aderência. E aí se faz a redação do acordo nacional, a homologação do acordo nacional, que é uma outra questão que merece um aprofundamento maior das Cortes Superiores, por quê? TST homologa na presidência do TST. STF homologa monocraticamente e leva de referendo para o pleno. E o STJ é com o ministro que era relator que iniciou a mediação. O melhor é que houvesse uma padronização nas Cortes Superiores de como homologar esses acordos. E como essas mediações começam. Eu vou fazer uma pequena pílula de como é que começa uma mediação nacional dessa, que vocês podem ter a dúvida. Quem é que tira do nada e vai fazer uma mediação? Do mesmo jeito que é feito um recurso especial repetitivo, em que um caso é selecionado como representativo da controvérsia e é levado para julgamento da tese, se faz com a mediação nacional. Se seleciona um caso como ponto de partida de uma tese a ser negociada, mas não necessariamente nem aquele caso vai ser mediado. A tese vai ser mediada a partir dali. Ele não é o ponto de chegada, ele é o ponto de partida. Então, se seleciona um caso que está em tramitação perante uma corte superior, para dizer essa tese vai passar a sofrer uma mediação nacional, para ver se vai frutificar. Então, se faz depois disso tudo, uma cooperação nacional. Para quê? Dinamismo. Dinamismo. A cooperação nacional, ela faz com que o magistrado do Iapoque ao Chuí entenda que esse acordo passou por uma chancela do STJ, do STF, do TST, que esse acordo é válido, que esse acordo foi negociado. Por quê? Porque o magistrado não está obrigado a homologar o que ele entende que é indevido. Então, tem que ser um trabalho, uma construção coletiva e nacional. Tem que ter muita informação. E os termos de cooperação judiciária, nesse aspecto, para que todos estejam alinhados e na mesma página, ele é fundamental. Porque imagina tudo sendo feito lá e depois tem um juiz de uma comarca que tem, não homologo. Então, a cooperação nacional é fundamental. E um último ponto, por que não a tecnologia? Por que não a tecnologia para evitar que a pessoa tenha que ir até dentro do seu processo e homologar? Dá um exemplo que tivemos de muito sucesso, o Tribunal de Justiça de Pernambuco também sempre à frente, num acordo que fizemos em Muribeca. Criou-se um aplicativo de telefone celular, em que quem queria aderir ao acordo, piloto que foi aprovado,
bateria foto dos documentos que comprova que estava na ação, porque a gente estava vivendo um momento de pandemia, os fóruns fechados, era um caos, não podia entrar lá para pegar o processo. E as pessoas batiam foto dos documentos, faziam um upload desse documento dentro do aplicativo, a parte contrária via esses documentos, validava, o juiz validava, Ministério Público Federal e Estadual validavam, e o documento, e o acordo era homologado, e nesse documento você fazia o cadastro já indicando sua conta. E aí, esse sistema estava integrado com as pessoas que controlam dentro da justiça, e isso era comunicado dentro do processo, e o processo era extinto. Está vendo como dá certo? Sem precisar, pensando fora da caixa. Agora, conseguir um terreno vasto desse, para tanta inovação, mediar tese, fazer acordo piloto, cooperação, abrir fórum na pandemia, os magistrados que estão aqui são exemplos nacionais de pensar fora da caixa. Porque teve um momento em que uma das partes estava pedindo prova de vida, e tinha que ir lá pessoalmente. No meio da pandemia, se criou protocolos especiais para que aquelas pessoas fossem vistas na justiça perante um juiz e perante a parte contrária. Aceitaram acordos piloto, aceitaram participar, aceitaram só não, tá? Foram fundamentais na construção. Os magistrados que estão aqui participaram ativamente das audiências do STJ, nesse acordo nacional. Então, é possível, a partir disso, mediar teses. E por que eu falei do STJ, mas falei que isso é relevante para cá? Regionalmente, é altamente possível teses estaduais, e ainda que federais, mas se o federal, nacionalmente, não toma partida, por que não o Sejusc, por que não centros de mediação, pegarem uma tese para transacionar de forma, no âmbito do Estado, chamando os interessados, para dialogar, para conversar, para que seja feita a homologação de uma tese estadual e, uma vez ratificado, colocar isso em prática. Esse é um livro que eu escrevi tratando de mediação nas Cortes Superiores, trata ST, STF e STJ. Muito do que está aí é fruto da experiência e do que a gente viveu aqui em Pernambuco, como pioneiro. Esse livro foi prefaciado pelo saudoso ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que foi um dos primeiros ministros do STJ, no meio de uma sessão de julgamento, numa disputa absolutamente travada entre duas grandes famílias, ele parou a sessão de julgamento e disse, não é melhor mediar, não? Não, porque agora já está pautado. Ele disse, não, vamos tentar, chama os advogados, vocês topam, para aqui só um pouquinho. O primeiro acordo assinado e homologado pelo Centro de Mediação do STJ foi nessa disputa. Então, fica aqui, então, duas mensagens que eu queria deixar hoje. Primeiro, renovar o meu agradecimento por ter tido o privilégio e a oportunidade de conviver com o desembargador Leopoldo Raposo. Vossa Excelência ensinou a gente muito mais do que pode imaginar. Eu tenho certeza que todos que conviveram com Vossa Excelência estão felizes de saber que você vai ter um tempinho um pouquinho mais livre para abraçar seus amigos, para abraçar sua família. O seu legado jamais será esquecido, como eu disse antes. Eu só tenho a agradecer tudo que aprendi com Vossa Excelência, aqui e no STJ. E com relação à mediação, é muito melhor conversarmos e nos entendermos conversando do que litigando. Vamos construir pontes de comunicação e passar a entender que a justiça vai viver melhor se mediar mais. Muito obrigado.